Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, em um ano. Estamos nos capítulos 9, 10, 11 e 12 de 2 Samuel. E logo após vamos ler o 6 e o 32 do livro de Salmos, ok? Começamos aqui no 2 Samuel, capítulo 9. Davi e o filho de Jonatas. Eu estou usando a versão NAA, mas fique à vontade para usar a tua versão, né? A Bíblia que você tem em casa. Um dia, Davi perguntou: será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar para a casa de Maquir, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: estou aqui, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e colherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Aqui a gente vê Davi demonstrando graça, né, ao cuidar de Mefibosete, que era incapaz, né, ele era aleijado de ambos os pés, né, e não tinha como retribuir, né, espiritualmente. Isso mostra que Deus não nos recebe por mérito, né, algo que a gente possa dar para Deus, né, mas Deus nos recebe por amor, por aliança, né, restaurando a nossa dignidade, mesmo quando nós estamos caídos, né? É a nossa aliança através de Cristo, né, que nos faz merecedores dessa restituição que Deus nos dá, né? Agora nós vamos para segundo Samuel, capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Hanum, o filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: o Senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la?
Então Hanum pegou seus servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou a metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo, depois venham para cá. Era uma questão de honra, né? Ter a barba. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha. À entrada do portão da cidade, os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com a coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir as suas tropas. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates, e eles foram até Elã. Sobaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou os condutores de 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Sobaque, o comandante do exército que morreu ali. Quando todos os reis servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, e os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Aqui no capítulo 10 de 2 Samuel, a gente vê uma guerra causada por desconfiança e rejeição da paz, né? Espiritualmente ensina que quando não discernimos as intenções e rejeitamos a graça, abrimos portas para conflitos desnecessários. É porque o pai desse, no começo fala, morreu o rei dos filhos de Amon, né? E em seguida, Hanum, o filho desse rei, tomou posse, né? Só que esse rei que morreu, ele tinha paz com Davi, né? Com Israel. Só que o filho dele, daí Davi foi lá, mandou os seus homens irem lá, né? Para prestar os sentimentos, para prestar serviço, para ver se eles queriam algum socorro, alguma ajuda, e só que os amonitas pensaram que ele estava lá para vigiar a terra, agora meu pai morreu, ele vai querer tomar conta. Ele entendeu errado, Davi estava oferecendo ajuda, ele não foi lá para espionar, para tomar posse da terra. Daí acabou acontecendo isso, né? Ele cortou a metade da barba dos soldados, né? Rasgou a roupa deles até as nádegas, foi humilhar mesmo, né? Então, um mal entendido, né? Que ia gerar que abriu aqui uma brecha para um conflito, para uma guerra desnecessária, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado isso, né? Porque se a gente não discernir a intenção do coração das pessoas, a gente pode até estar rejeitando a graça, né? Rejeitando uma ajuda.
assim como para o bem quanto para o mal, né? Às vezes a gente pode pensar que a pessoa também está com uma boa intenção, mas no fundo, seu coração está com má intenção. Por isso é importante buscarmos discernimento espiritual. E isso é só com palavra, oração e jejum, não tem outra receita, né? Agora nós vamos para 2 Samuel capítulo 11, Davi e Batseba. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias, versículo 6. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias o Heteu, e Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio, como todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. A morte de Urias, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, aonde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias o Heteu. Então Joabe enviou as notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias o Heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. E o mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos, e também morreu seu servo Urias o Heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Versículo 26, Davi casa com Batseba. Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio.
Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, aqui no capítulo 11, né, Davi ele cai em pecado com Batseba, né? Em vez de ter ido à guerra, ficou em casa descansando. E os seus olhos viram que não era para ver, né? E esse capítulo está nos revelando até coisas mais fortes, né? Porque quando a gente relaxa espiritualmente, né? O pecado vem de formas bem pequenas, né? Com descuidos, né? Que podem gerar consequências bem graves. Davi ficou lá de bobeira, enxergou Batseba se banhando, trouxe ela, pecou. Por consequência desse pecado, ele tentou esconder, pecou mais ainda, mandando Urias para a morte. E isso foi, né? Mais adiante a gente vai ver aqui que Natan repreende ele, isso gerou maldição para toda a sua família, tudo por causa de não ter se lutado contra os seus desejos da carne, né? Acabou toda essa consequência. Então, aqui no capítulo 12, a gente já começa a ver a resposta, né? A Davi ter concedido, ter aberto mão aos desejos da carne, né? Ter se rendido, né? Aos desejos da carne. Capítulo 12. Natan repreende Davi. O Senhor enviou Natan a Davi. Natan foi falar com Davi e lhe disse: Havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma de suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, aqui o próprio Davi está amaldiçoando a sua descendência, né? Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Versículo 15, né, em diante, parte B. A morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança, Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele,
mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura? Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. E os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou, chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. O nascimento de Salomão, que Davi tinha, né, bem consciência, né, que a vida era uma só, né. Não adianta, depois de morto não adianta a gente orar, né, encomendar corpo, acender vela, ir lá pro cemitério, levar flor. O morto não tá vendo nada disso, né. É o que a palavra do Senhor nos ensina, né, lá na parábola do rico e do Lázaro, né. Então, o Davi tinha o Espírito do Senhor sobre ele, que ele entendia essas coisas. Então, enquanto ele contava que o Senhor poderia, né, curar o filho, ter compaixão dele, né, ele jejuou, se prostrou, né, ficou na presença de Deus, se humilhou, se quebrantou na presença de Deus, né. Mas depois que ele viu que realmente Deus ia cumprir com o que tinha dito, ele se lavou, foi adorar ao Senhor, e a vida que segue agora, né? E que fica a aprendizagem. Versículo 24, o nascimento de Salomão. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias por causa do Senhor. Que Gedidias significa amado pelo Senhor. Que lindo, né? Davi conquista Rabá. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderia ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro. Nossa! E havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela, e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Aqui no capítulo 12, Deus confronta Davi através de Natã, né? Espiritualmente mostra que Deus corrige quem ama e que o arrependimento verdadeiro não evita todas as consequências, né? Davi se arrependeu pelo seu pecado, pediu perdão ao Senhor, mas pagou as consequências, né? Através da sua descendência. Tá? Mas o Senhor o perdoou e restaurou o relacionamento de Davi com Deus. Agora nós vamos para Salmo 6. Salmo 6. A oração em tempo de angústia. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me.
Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará valor? Quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Aqui no Salmo 6 é um clamor profundo de dor, né, e de arrependimento que Davi está fazendo, né? Está revelando a alma angustiada que ele tinha, né? E reconhece a fraqueza dele e busca ele por misericórdia, né? Mostrando que nós podemos ir a Deus, mesmo nesses momentos mais quebrados que a gente se encontra. Se há arrependimento, o Senhor vai ouvir o nosso clamor, né? Agora nós vamos para o Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi, didático. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava diante dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou no calor do verão. Confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, tudo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se aos justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. O Salmo 32 é um salmo de restauração, de alegria, né, pelo perdão que Deus deu a Davi, né? Então aqui Davi está salmodiando, porque se alegrou, porque ele entendeu que Deus o perdoou. Então esse salmo está ensinando que esconder o pecado traz peso e sofrimento, né? Para quem está escondendo. Mas confessar o pecado, o erro, traz alívio, direção e uma nova vida com Deus, né? Glória a Deus. Aqui a gente encerra a nossa leitura de hoje. Deus te abençoe.